Olá! Um decreto da Presidência da República alterou a Lei Rouanet para prever a inclusão de segmentos de belas artes e de arte sacra entre os beneficiários dos incentivos fiscais. O decreto regulamenta e estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, mas já está sendo questionado por parlamentares na Câmara, que já apresentaram projetos para sustar os efeitos do decreto. E nesta edição do Câmara em Debate, nós vamos conversar sobre o tema com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Ele foi relator da CPI da Lei Rouanet. E também com a deputada Lê Silva, do PSL de Minas Gerais. Ela integra a Comissão de Cultura. Bem-vindos, deputados. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, Regina. Pode falar, deputado. Bom, ao lado das damas, né? É um prazer estar aqui. Tenho um maior respeito, maior carinho pela deputada Lê Silva, minha conterrânea das Minas Gerais, minha conterrânea do Vale do Aço. Temos uma relação de amizade e respeito e temos também como afinidade um carinho, um apreço, um cuidado todo especial com a cultura. Obrigado, Regina, por nos convidar para esse bate-papo. Regina, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, é sempre uma grande honra, principalmente junto à TV Câmara, né, que é um órgão totalmente isento, neutro e por conta disso tem tanta credibilidade, não só no meio político, mas junto às grandes massas. É claro que é uma grande honra estar aqui com o Domingos Sávio, nosso deputado federal, que tem dado tanto apoio às questões, às causas do Vale do Aço, eu sou de lá. Então, eu me inspiro muito nele, sabe? Eu acompanho muito as ações dele, vou me inspirando. Então, é sempre também uma honra estar pertinho dele. E você sabe que você vai falar com dois deputados aqui altamente suspeitos, porque nós somos de Minas Gerais. Então, em se tratando de arte sacra, com certeza nós vamos ter bastante conteúdo aqui para falar. Pois é, vou começar pela senhora, porque a arte sacra, em ser incluída, seria até uma ação necessária, já que nós temos patrimônios nacional e mundial até, principalmente no estado dos senhores, né, em Minas Gerais. E, então, eu queria que a senhora avaliasse esse questionamento a essa mudança na Lei Rouanet. Então, eu entendo que essa mudança ela se faz necessária, nada mais do que justo que reconhecer esse segmento da nossa cultura que está relacionado às artes sacras. É até mesmo quem não é ligado à religião, né? A gente sempre fala, o nosso país é um país laico, e é mesmo, mas isso não nos impede de levarmos esse segmento de cultura. Mesmo porque quando o nosso país passou a ser colonizado, lá pelos anos 1500 e nos séculos seguintes, a religiosidade fazia-se muito presente. Era através da religião que se buscava o conhecimento, o aprendizado, se expandiam as comunidades ligadas a tudo isso. Isso é cultura, né? Dali que surgiram as grandes obras de Aleijadinho, que até do pai dele, não estou me recordando bem o nome, mas eu tive a oportunidade de visitar uma igreja em Ouro Preto, que é toda decorada com obras do pai de Aleijadinho. Então, assim, faz parte. Então, mesmo aquelas pessoas que não são ligadas à religião, que defendem o Estado laico, elas admiram as artes sacras por causa de toda essa natureza. Então, nada mais do que justo, temos que defender isso, vamos defender essas alterações na Lei Rouanet, principalmente neste item. Deputado Domingos Sávio, eu queria então que o senhor explicasse para a gente essas alterações que foram feitas, o senhor que presidiu essa CPI, né, da Lei Rouanet, queria que o senhor avaliasse para a gente essas alterações. Bom, Regina, primeiro concordando com a lei que, de fato, as artes sacras são componentes importantíssimos na nossa cultura, das nossas riquezas culturais e artísticas. E, de certa forma, elas, inclusive, já fazem parte de uma série de ações que têm o apoio da Lei Rouanet através do patrimônio histórico, que já está incluído lá, e muita coisa que nós temos de recuperação e preservação do patrimônio histórico tem o apoio da Lei Rouanet. Eu diria que o decreto do presidente, ele não altera, ele aprimora. Agora, a polêmica que alguns colegas colocam
é mais na questão da iniciativa ser por decreto. Bom, eu até estou deduzindo que seja, não conversei com nenhum deles, e acho que podem estar questionando como a Lei Rouanet, a lei que criou o Programa Nacional de Cultura, o PRONAC. É uma lei, né? E ela teve já a sua regulamentação e pode estar tendo alterações na regulamentação, mas tem um artigo da lei, num determinado capítulo, que diz quais são as áreas beneficiadas. E o entendimento de alguns colegas é que seria mais adequado a mudança através de lei e não por decreto. Penso eu que seja isso, porque não dá para alguém ser contra você apoiar as artes sacras, as belas artes, não dá para ser contra isso. Imagino que não vamos encontrar ninguém contra, talvez seja mais no formato. Mas aí, acho que quem está merecendo puxão de orelha não é o presidente Bolsonaro. Neste caso, especificamente, quem está merecendo somos nós do parlamento. Sabe por quê? A CPI, que eu fui o relator, apresentou um projeto de lei para aprimorar a Lei Rouanet. E, aliás, a CPI eu tive um trabalho muito grande de separar o que era crimes e não deixar que entendesse que a Lei Rouanet que era ruim. Eram ruins os bandidos que estavam se apropriando dela, né? E a gente fez isso, denunciando, botando na cadeia, inclusive, alguns que estavam abusando, né? E aprimorando os mecanismos de controle. E apresentamos um projeto de lei para aprimorar a Lei Rouanet. Esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Cultura, foi aprovado na CFT, Fiscalização e Tributação, e está parado na Constituição e Justiça. Lá dentro desse projeto, inclusive, a gente amplia o leque de áreas que possam ser contempladas. Eu me lembro que a gente colocou, por exemplo, o artesanato, não é a lei? Imagina, todo lugar que a gente chega hoje na cidadezinha do interior, Tiradentes, em vários lugares, você encontra uma riqueza do artesanato e é preciso que, às vezes, você tenha projetos de incentivo à cultura para dar oportunidade a novos talentos, a crianças, a desenvolver oficinas de artesanato em cidades que já têm um potencial turístico, e isso não está claro na lei, está no projeto de lei que está parado na Câmara. Então, concluindo, acho que nós temos que fazer o trabalho da Câmara de fazer andar o projeto de lei de aprimoramento, porque ali tem outras coisas importantes, como democratizar mais a Lei Rouanet, para ela chegar mais perto lá do interior, do artista genuíno, daquele que está querendo ter a primeira oportunidade, não deixar que a Lei Rouanet volte, como estava na hora da CPI, cair na mão dos que já são hiperfamosos. Nós precisamos da Lei Rouanet para incentivar a cultura e torná-la acessível para toda a população. Deputada, uma das críticas que estão fazendo a esse decreto é a centralização das decisões nas mãos do secretário da Cultura. Isso não poderia trazer censura, resultar numa censura? Eu acredito que não, acredito que tudo isso está dentro do que já é reservado ao cargo dele, né? Já faz parte de suas atribuições. Como da mesma forma, eu não vejo a extrapolação do poder, da competência, né, do Executivo em editar esse decreto. Eu sou muito pragmática nesses assuntos, porque toda vez que é demandado algum PDL, né, que é o projeto de decreto legislativo que visa alterar ou cancelar algum ato do Poder Executivo, eu analiso se aquilo, né, se aquele ato do Poder Executivo está em consonância com o que está previsto no inciso 4 do artigo 49 da Constituição Federal. Então, aqui eu entendo que não se está extrapolando os limites da competência do presidente no decreto. Também não estou vendo esse exagero de essa concentração exacerbada, né, de atribuições nas mãos do secretário. O que o senhor avalia, então, deputado? O senhor acha que pode haver alguma censura concentrando nas mãos do secretário? Eu espero, sinceramente, que não tenha essa intenção, porque existem outros mecanismos, a própria Constituição brasileira e na própria legislação, na lei do PRONAC, nós temos alguns comandos da lei, e esses comandos da lei não foram alterados, o decreto não altera a lei, que são muito claros com relação a não poder haver esse tipo de conduta de cerceamento da capacidade criativa ou da liberdade de opinião
ou da liberdade de expressão. Se nós tivermos, em qualquer momento, ações que possam cercear a liberdade de expressão e liberdade de criação, em vez de estar apoiando a arte, a gente está matando a arte, matando a cultura. A cultura, ela não pode ser um samba de uma nota só, né? A cultura, ela tem que ter, por essência, da sua natureza, a diversidade. E, obviamente, eu admito que o decreto possa simplificar algumas questões operacionais, algumas questões burocráticas, mas eu estarei, e eu acredito que aí nós não vamos ter divisão partidária. Eu não tenho dúvida que a deputada Lei e os outros colegas que compõem a Comissão de Cultura ou da Câmara como um todo, atentos, né, para que o atual secretário nacional compreenda que nós precisamos, sim, de desburocratizar, de agilizar, mas não podemos fazer cerceamento. A gente está vendo algumas coisas na burocracia da Secretaria Nacional que está me preocupando. Espero que o decreto destrave algumas coisas da burocracia. Deixa eu te dizer algo, por exemplo, que não é objeto lá do decreto, mas que eu não posso deixar de comentar aqui. Eu tenho feito, inclusive, ofício, já tive lá com a secretária, com a ministra Flávia Arruda. Tem vários projetos que foram aprovados dentro da Lei Rouanet, do Programa Nacional de Cultura, já no governo Bolsonaro. Então, não há que falar que tivesse qualquer vício do passado, projetos aprovados agora, captados no ano passado pelo empreendedor cultural. O dinheiro está na conta, o projeto precisa de ser executado e o dinheiro só pode ser movimentado com a autorização da Secretaria Nacional de Cultura. Isso já vai fazer um ano, o dinheiro está parado, as pessoas desempregadas, tendo dificuldade, o povo sem ter acesso à cultura, porque se você não tem o financiamento, você não monta a peça de teatro, você não faz a exposição de arte, você não recupera o patrimônio histórico. O Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o Palácio das Artes tem um projeto, está com mais de R$1 milhão no caixa, captou o dinheiro para manter o custeio do Palácio das Artes, para garantir, inclusive, visitação pelo sistema de internet. Hoje você consegue visitar o Louvre, em Paris, pela internet. E é possível que as artes, a cultura, continue chegando às pessoas. Aliás, elas precisam chegar mais agora, quando você, às vezes, tem restrição, não pode sair de casa. Infelizmente, tem projetos que o dinheiro está na conta, foi captado, aprovado dentro da atual gestão e está parado na secretaria. Então, eu acho que tem muita coisa para destravar na burocracia. Espero que o decreto venha com esse propósito. Mas eu acho que nós temos que ter um diálogo com o governo e, como eu disse, fazer o papel da Câmara. Vamos botar a lei aprimorando a Lei Rouanet. A lei vale mais do que o decreto. Agora, deputada Lê, só mais uma pergunta, é que os críticos estão dizendo que os agentes culturais e mesmo a classe artística não foi ouvida sobre esse decreto, sobre essas alterações. Não seria o caso de a Câmara realmente ouvir para tentar aprimorar e aí transformar em lei realmente essas alterações? Não, foi como o deputado Domingos Sávio disse, né? Carece, sim, de debate aqui na Câmara. Acredito que, por algum momento, nós deixamos de fazer o nosso dever de casa. E aí suscitou-se isso aqui, mas também eu vejo a necessidade emergencial da tomada de algumas medidas, porque, segundo aqui os defensores do decreto, né, até então apenas 10% dos proponentes detinham 78% dos recursos. E a promessa é que, a partir da edição desse decreto, essa realidade vai mudar. E eu tenho percebido isso realmente, que, infelizmente, poucas pessoas, né, e geralmente pessoas que talvez não precisassem tanto assim desses recursos, têm acesso à maior parte, enquanto que outros que, né, também, como o deputado disse, né, artesanato, tal, tudo bem, depende aí de uma aprimoração da lei, mas a gente vê outros também artistas de circos, cantores, o que eu tenho sido muito procurada, por exemplo, é por escritores que querem, né, que precisam ter acesso a esses recursos para poder expandir os seus materiais e não conseguem. Então, talvez esse decreto tenha vindo nesse momento dessa forma, dada a emergência que o setor
carece nesse sentido. E outra coisa, Regina, nós tínhamos até começado a falar nisso em off, aqui na Câmara é assim, toda vez que o Executivo toma uma iniciativa relacionada à cultura, sempre há muita discussão, muito debate, porque esse setor ele é bastante dominado por pessoas ideologicamente de esquerda, né? E hoje nós temos um governo que adotam um viés mais da direita, e os esquerdas eles não querem perder o protagonismo sobre a cultura. Então, sempre eles batem, eles brigam muito, muitas das vezes eu acredito que eles até admitem que as medidas tomadas pela Secretaria de Cultura, pelo governo federal, são as melhores, mas ainda assim eles querem debater para deixar o seu espaço marcado, para responder ao seu público, que eles estão ativos aqui na Câmara. Mas vamos sim, vamos abrir o debate, né? Porque a gente defende o decreto, defende o governo, que não vamos nos abrir a esse diálogo. Tá certo. Deputados, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos sobre essas propostas que estão em tramitação aqui na Câmara. Regina, eu que te agradeço. Espero que a gente possa, Ale, retomar a discussão e aprovar o projeto de lei, que não foi um projeto de esquerda ou de direita, até porque eu sempre trato a questão da cultura como algo que não pode se submeter a uma linha ideológico-partidária. Eu tenho amigos num e no outro partido, num e no outro extremo, que, de fato, gostam da cultura e querem debater a cultura sem envolvimento partidário. Então, vamos tentar fazer isso. Quero ter a lei como uma aliada para a gente poder destravar o projeto que aprimora a Lei Rouanet, que rima com você, hein, Ale? Com certeza, com certeza. Vamos trabalhar isso sim. Eu conversei sobre as alterações na Lei Rouanet com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e a deputada Alê Silva, do PSL, também de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.